Salve maninho, raposo na voz, tudo tranquilo? Eu tô suave demais. Tá tomando água, mano? Vai tomar água, hein? Pedra no rim é complicado. Enfim, no vídeo de hoje eu trago pra vocês a lista dos Shinigamis mais fortes. E com isso eu não considero as novas ou qualquer outra mídia. Outra coisa é que obviamente o vídeo terá spoilers do mangá. Então se você não liga pra isso, assista. Mas se ligar, continue com sua conta em risco. Dito tudo isso, deixa seu like e inscrição pra fortalecer o trabalho. Me segue nas minhas redes vizinhas porque ajuda muito. E compartilha esse vídeo com seus amigos. Pronto? Então vamos começar. Perdi minha amada e a minha sentença é viver vivendo pra sempre, raposa vareta dos 7 pecados, eu sou a ganância. Eternamente condenado pro clã dos demônios, jurei minha vingança. Tente me matar, não vai funcionar. No final seu esforço é em vão. Guerreiro sublime, o poder me define. Sobreviver. Número 10. Byakuya Kuchiki. O líder do clã Kuchiki e um dos Shinigamis mais escolados de toda a sua society. Byakuya sempre foi aclamado como um dos Shinigamis mais fortes, e ele realmente era. Mas na Guerra Sangrenta dos 1000 anos, ele teve um aumento absurdo de poder. Tipo, foi muito absurdo mesmo. Quando Asnot derrotou e roubou o poder de sua Bankai, Byakuya estudou o núcleo da sua própria Zanpakuto e desbloqueou seu verdadeiro potencial. As milhares de pétalas de espada da Senbon Sakura Kageyoshi, que eram o poder da sua Bankai, se tornaram apenas o poder da sua Shikai, e a sua Bankai atual ficou ainda mais poderosa. Antigamente a Bankai do Byakuya possuía 4 habilidades: as milhares de pétalas, o Senkei, que formava uma cúpula de espadas ao redor, porém essas espadas não atacavam simultaneamente o inimigo. A terceira é o Shukei Haku Tenkei, que é um ataque de poder destrutivo, e a quarta forma é a Goukei, onde o Byakuya prende o inimigo numa cúpula de pétalas e ataca ele de todas as direções ao mesmo tempo. Já a quinta forma, ele desenvolveu na guerra, após conseguir sua verdadeira Bankai. Essa forma é chamada de Ika Sendika, que é a variação do Seikei e do Goukei, onde aquelas milhares de espadas flutuantes atacam simultaneamente de todos os lados. Essa última forma é forte o bastante para destruir a cabeça de Geralt adaptado. Esse monstro de Geralt aguentou golpes de ninguém menos que Zaraki Shikai, e se adaptou depois de ser cortado pelo Zaraki Bankai. Então é um baita feito. Fora isso, ele é um mestre espadachim, estrategista, especialista em Shunpo e um ótimo usuário de Kido sem encantamento. Então, Byakuya é um personagem extremamente poderoso. Número 9. Toshiro Hitsugaya. O capitão da 10ª divisão de guardas da corte e um dos capitães mais novos a ingressar na Soul Society. Foi dito por Kyoara que Hitsugaya poderia se tornar mais poderoso que ele caso tivesse 100 anos de treino. E vimos na saga da guerra que isso não era mentira. O potencial absurdo que Hitsugaya possui é fora da curva. Ao ativar sua verdadeira Bankai, ele simplesmente anulou o script de Geralt, um dos Quincy's mais poderosos que possui o poder do milagre. Ele fez isso parcialmente, visto que o milagre conseguiu passar por isso. Muitos falam que Hitsugaya é o mais poderoso por causa disso, visto que nem mesmo Zaraki ou Kyoara conseguiriam derrotar Geralt. Mas é um equívoco. Hitsugaya tinha apenas um poder que era melhor de ser usado contra Geralt do que apenas força bruta. Então, ele fica nessa posição, mas isso não torna ele menos poderoso. Número 8. Rukia Kuchiki. A irmã mais nova de Byakuya está à sua frente, pois na guerra ela ficou tão forte que até ele próprio admitiu que ela poderia se tornar mais poderosa que ele. Rukia está exclusivamente acima de Byakuya e Hitsugaya pelo fato dela conseguir gerar as coisas ao zero absoluto, apenas na Shikai. E na Bankai, ela pode reduzir essa ausência de temperatura ainda mais, conseguindo um frio ainda mais frio. Não me pergunte como isso é possível, cara. Ela se movia enquanto estava com zero absoluto, então não faz muito sentido físico. Enfim, mesmo que ela não tenha dominado sua Bankai ainda, embora como ela se tornou capitã no time skip, provavelmente ela dominou sua Bankai, né? A Bankai dela é tão apelona que somente sua liberação congela tudo à sua volta em um ponto, que é capaz de desintegrar até mesmo as nodes de sua forma Volstende. Tá, provavelmente eu posso estar exagerando, e o Hitsugaya é mais forte que ela, mas ao meu ver, ela é superior a ele pelo fato da Bankai dela ser bem OP. E é isso aí, cara, vocês discutem se foi certo ou não, mas tá aqui na lista. E talvez, mais pra frente eu faça uma próxima lista, vai depender, enfim. Hulk fica no 8º lugar. Número 7. Hetsuyachiru Nohana. Por muitos considerada a mulher mais poderosa e perigosa de Bleach. Ela também é um monstro. Para começar, ela é tão poderosa que conseguiu pressionar Zaraki sem o tapa-olho e matar ele diversas vezes. O fato que ela era considerada a Shinigami mais poderosa atrás somente do Yamamoto e Tibei, pelo menos até o Zaraki aparecer, né? Ela possui uma habilidade de espada tão boa quanto a de Yamamoto, é mestre em todos os estilos de artes marciais Shinigamis e possui vários feitiços de cura, Kido, Hakuda e etc. E de tudo isso é o poder de sua Bankai, Minazuki, que faz ela poder derreter tudo que toca aos ossos, faz dela uma das Shinigamis mais poderosas de toda a história. E a morte dela foi muito sem sentido, mas depois eu faço um vídeo sobre isso, se vocês quiserem, é claro. Então comentem aí embaixo se vocês querem ou não. Número 6. Shunsui Kyoraku. O atual capitão-geral da Soul Society, o homem mais gente boa do mundo espiritual e um dos mais assustadores Shinigamis. Ele em questão de poder bruto não fica na frente de muita gente, mas meu amigo, sua Shikai, Bankai e Zanjutsu, meu amigo do céu, o maluco é sinistro. Sua Shikai possui algumas habilidades de brincadeiras, mas depende do humor da sua Zanpakuto, mas elas são muito poderosas. Onde tem um que ele sai da sombra do inimigo e ataca ele com um corte, tem um que dependendo da cor que o inimigo estiver usando ou ele falar também, e o inimigo falar, o dano é maior, mesmo que seja uma cor, nem que seja uma cor que não seja predominante, enfim, isso vai no vídeo mesmo, foda-se. Agora sua Bankai faz jus à antiga Bankai do velho Yama, e isso sim tava no roteiro, tá? A Bankai dele possui 4 fases. A primeira é com uma habilidade de balanço do Jugan, onde os danos são refletidos no inimigo. O segundo é uma doença chamada de Travesseiro da Vergonha, onde novas feridas aparecem e jorram o sangue delas.
A terceira é um abismo de água sem fundo, onde Kyoraku se joga com o inimigo, e assim, as Heiatsu de ambos vão sendo sugados pouco a pouco. E a última é uma linha de Heiatsu que decapitará o inimigo. Então ele fica acima dos demais, pois sua Bankai é extremamente poderosa e roubada. E pra vocês terem uma noção de quão poderosa a Bankai dele é, ele se recusa a usar ela contra aliados no raio de efeito dela, que é bem longo. Afinal, na batalha de Karakura falsa, ele ameaçou ativar sua Bankai e foi pedido por Ukitake, pois havia aliados no local. Realmente, juntando tudo isso, ele faz o seu título de comandante da Soul Society. Número 5. Shikiguni Genryusai Yamamoto. O homem que foi considerado por muitos o Shinigami mais poderoso durante 1000 anos, onde ele próprio diz que em 1000 anos não nasceu sequer um Shinigami capaz de derrotá-lo. E isso realmente é verdade. Bem, pelo menos parcialmente, pois depois nasceram certos Shinigamis que o superaram. Mas ainda assim, ele se mantém como um Shinigami extremamente poderoso, visto que somente seu Shikai é equiparável a uma Bankai. Ele pode queimar até o próprio ar, e tudo é incinerado por completo. Além de ser o melhor artista marcial e o mais forte fisicamente da sua society, atrás somente do Zaraki. Em sua Bankai, ele consegue usar o calor do sol, onde a sua Bankai poderia destruir toda a sua society. Além de ter uma armadura de chamas com a temperatura do sol, chamar 10 trilhões de mortos para o campo de batalha e desintegrar qualquer coisa usando apenas suas chamas. E por aí vai. Ele possui muito mais poder, mas ainda não é nem de longe um Shinigami mais poderoso. Para ser justo, ele era o Shinigami mais poderoso em 1000 anos, mas com o nascimento de 3 Shinigamis específicos, ele foi superado evidentemente. E isso é normal, gente. Normal. Número 4. Zaraki Kenpachi. O demônio Shinigami, e sem dúvidas, um dos Shinigamis mais poderosos em questão de poder bruto. Ele pode cortar praticamente qualquer coisa, não é nem brincadeira. Ele consegue cortar até o tecido da realidade na luta contra Graham. Mas por falta de habilidades diversas, ele fica nessa posição. Mas de resto, ele tá passando seu herói em geral. Zaraki é muito, mas muito mais forte fisicamente do que alguns acima dele nessa lista. E lembra que eu falei de 3 Shinigamis que nasceram e superaram o velho Yama? Então, o Zaraki é um deles. Pode até tentar discordar, mas essa é a verdade. O Zaraki superou o velho Yama. Número 3. Ichibei Ryosuke. O homem que nomeou tudo na sua society. Na verdade, tudo que existe, até mesmo o nome das Zanpakutos, é ele quem dá. Ele pode mudar o nome de qualquer coisa, e consequentemente, mudar a fisiologia e o poder da própria pessoa. Como quando ele reescreveu o nome do rei Quincy, ou fazendo o tamanho de uma formiga. Ou quando ele cortou o nome do rei pela metade, assim também cortando seu poder pela metade. Além de ter sido Ichibei que nomeou Yamamoto como comandante geral, e ser uma das primeiras almas existentes. Então aí você já vê o nível do monge, né? Fora isso, ele pode manipular a escuridão, e ele tá acima do Zaraki por ser extremamente forte, habilidoso, e ele tem o poder de cortar seu poder pela metade, e te renomear os caramba. Ichibei é extremamente poderoso, isso foi derrotado pela habilidade da letra A de Yurrabarra. Fora isso, é dito por Shunsui que a força da divisão 0 é maior que das 13 divisões juntas, mas 90% dessa força se deve ao poder do Ichibei. Então, ele abre nosso top 3. Vamos ao próximo. Número 2. Sosuke Aizen. O Shinigami que se autoproclama um deus, e um dos que mais chegou perto de conseguir. Ele possui um poder universal mais de tanta Heiatsu que ele tem, por ser capaz de suprimir até mesmo a Heiatsu de um deus que sustenta todas as dimensões de Bleach. Além de ser imortal, possui vários feitiços, como um dragão que absorve energia de tudo ao redor e do próprio inimigo, e joga toda essa energia contra o inimigo em forma de ataque. Pode manipular a gravidade, o espaço e os 5 sentidos para criar ilusões perfeitas. Ele até mesmo antes de se fundir ao Hogyoku, já era forte o suficiente para enfrentar inimigos nível Bankai, usando apenas esgrima comum. Além de ser um gênio na área estratégica e científica, Aizen provavelmente atingiu o status 4D após evoluir com o Hogyoku mesmo preso no Mugen. Isso se deve ao fato de ele ter sentido a Heiatsu na guerra, mesmo estando na dimensão infinita, separada da Soul Society. Para isso ele teria que ter uma capacidade além da terceira dimensão, atingindo obviamente a quarta, mas aí é especulação da minha parte. O cara também é mestre em Hakuda, Shunpo e, como eu disse, Zanjutsu e Kido. Ele mandou um Koryo Temetsu, que é um Kido proibido, sem encantamento, e forte bastante para peitar Yurrabarra. Fora isso, sua Heiatsu é tão absurda que ele pôde, só existindo, cortar os dedos de um Shinigami, só por ele tentar chegar perto do Aizen, e pôde literalmente apagar a existência dos avatares do Rei das Almas. E ainda após tudo isso tem sua misteriosa Bankai, e eu posso fazer um vídeo sobre ela depois, caso vocês queiram, é claro, do que ela poderia ser, por que ela não chegou a ser usada, só pedirem nos comentários que eu faço, beleza? E vamos agora ao Shinigami mais poderoso de todos. Número 1. Ichigo Kurosaki. O homem com poderes Hollow, Shinigami, Quincy e Fullbringer. Com essa mistureba de raças, não tinha nem como o Ichigo não se tornar o Shinigami mais poderoso. Ele só não é mais forte do verso porque tem o Rei Quincy e o Rei das Almas na lista, mas né, ele é extremamente poderoso, sendo o principal candidato ao Rei das Almas, e sendo um dos únicos que superam Aizen em questão de Heiatsu. Pelo menos por hora, né? Pois como eu falei, Aizen está em constante evolução, mesmo selado. Ele pode usar poderes Shinigamis como Shikai, Bankai, Shunpo e o Getsuga Tensho, que é sua técnica principal. Também pode usar poderes Quincy como os Blood Vein e Blood Artery, poderes Hollows como Sonid e Gran Reiseiro, e finalmente poderes Fullbringer, que são apenas o Bringer Light e um aumento de poder. Una tudo isso em uma super pressão espiritual, que é capaz de pulverizar alguém somente com a liberação, e isso é plenamente possível, já que Aizen pode apagar a existência de alguém somente com a Heiatsu. E Ichigo, que supera Aizen nesse quesito, pode fazer o mesmo. Ainda há também a transformação do Chifre da Salvação, que é o poder que ele usa para combinar os poderes Quincy, Hollow, Shinigami e Fullbringer. Eu acharia muito da hora se o Ichigo usasse os poderes de todas as raças combinadas, o que pode fazer ele ficar ainda mais forte. Como por exemplo, ele poderia usar o Sonido, Hirin Kyaku, Bringer Light e Shunpo ao mesmo tempo para ficar ainda mais rápido.
ele poderia usar o hierro dos Hollows e o Blood para aumentar toda a sua defesa contra o ataque, e até usar as flechas Quincy com o Gran Reiceiro, ou até mesmo o Getsuga Tensho. Assim como o Isaac está em constante evolução, o Ichigo também pode ficar ainda mais forte, e se superar ainda mais. Se você concorda ou discorda dessa lista, comenta aí. E me segue nas minhas redes sociais, que estão na descrição, porque assim você me ajuda muito, beleza? E mano, deixa seu like, se inscreve no canal e compartilha com seus amigos, porque isso me ajuda ainda mais. Valeu meu parceiro, fica na sua paz e até o próximo vídeo. Falou!